Imagina o teu colega ganhar o dobro de ti só porque ele mora nos Estados Unidos. Por que será que os desenvolvedores nos Estados Unidos ganham muito mais do que aqui na Europa ou no Brasil? Eu tô morando já fazem 5 anos aqui na Holanda e tem uma coisa que eu aprendi, é que o salário não é tudo. Custo de vida também importa, mas na questão dos Estados Unidos não é só custo de vida, mas sim a disponibilidade de profissionais que tem por lá. A Wise divulgou os salários da galera, então vou dar uma olhada aqui. Eu fiquei sabendo disso através do tweet do Xiti do Gargly Oros, e ele falou aqui uma descoberta interessante: o Wise divulga as faixas de remuneração para todos os seus níveis de engenharia em seu site de carreira. Aqui está como eles somam. Então vamos dar uma olhada aqui como que a Wise está pagando, tá? L1, para quem não sabe, é muito comum agora nas empresas tu ter levels, que seria qual nível tu tá, né? Então, muitas vezes, tu nem tem lá, sei lá, no contrato como júnior, mid-level, sênior, mas sim qual que é o teu level. Então, no caso, eu sou L3, que seria o Senior Engineer na Disney. Mas, enfim, L1 na Wise, nos Estados Unidos, ganha aí em torno de 115 mil a 145 mil dólares aqui por ano, tá? No Reino Unido, esse valor cai quase que pela metade, né? 45 a 60 mil pounds. Na Estônia, 35 a 46 mil. Em Singapura, de 81 a 108. Hungria, que eu acho que é, né? De 800 mil a 1 milhão lá dos francos deles. Bom, primeiro, né, que um júnior lá nos Estados Unidos, então na Wise, tá ganhando aí mais ou menos o quê? Uns 10 mil dólares por mês. E aí, às vezes, vocês ficam se questionando, né? Eu trabalho aqui remoto do Brasil e tô ganhando 5 mil dólares por mês como sênior. E aí o cara acha, nossa, eu tô ganhando muito, né? E eu sempre digo sobre isso, né? Ganhar muito, ganhar pouco, sempre é referente a alguma coisa. Tu sempre vai comparar o teu salário. E eu acho que isso é errado, entendeu? Então, se tu tá preso nesse pensamento, eu ganho muito, eu ganho pouco, sai dele. Primeiro vê qual que é o teu potencial de ganho com as tuas habilidades. Porque a gente tem uma habilidade que ela é universal. Tu, trabalhando na área de tecnologia, as tuas habilidades são universais. Tu vai ter outras habilidades que tu vai ter que desenvolver e talvez tu ainda não tenha. Que no caso seria, sei lá, um inglês ou alguma coisa de soft skill. E também, claro, estudar os processos que são diferentes, né, em vários países, né? Então, no exterior, costuma os processos ser mais divididos que no Brasil, pela minha experiência, né? Mas, enfim, vamos ver aqui o pleno. O pleno ganha de 145 a 180, também metade disso lá no UK. Sênior de 170 mil a 260. E aqui o mais interessante é vocês verem que a diferença do mínimo e do máximo vai aumentando. Então lá no Júnior, o mínimo que tu ganha é 115, o máximo 145. Essa é a faixa salarial de um Júnior. E se tu for ver a faixa salarial de um Sênior, já começa a ser ali entre 170 e 260. Sei lá, são 90 mil de diferença. Esse é um valor bem grande, né? Então por isso que eu falo para vocês também, quando vocês vão dizer aí na primeira entrevista qual que é a tua pretensão salarial, você sempre tem que dar um intervalo. E esse intervalo tem que ser da média para cima do que vocês acham na internet, né? Então, se tu fosse aplicar lá para Wise, o teu intervalo ali para Senior, tu teria que já dar de 200 a 260 mil. E provavelmente tem gente que até que pode só estar ganhando mais do que 260 mil como Senior. Staff Engineer, então, é o que vem acima do Senior, é o cargo que eu estou buscando. Vamos ver se eu consigo aí nos próximos meses, para o próximo ano. Vai de 240 mil a 300 mil dólares por ano, ou no Reino Unido de 110 a 150 mil pounds, né? Principal Engineer, aqui até uma coisa também que é importante lembrar, que tem empresas que não vão ter Staff Engineer e Principal Engineer, tem empresas que às vezes não têm o Staff ou não tem o Principal, é o caso do Booking, se eu não me engano, eles vão direto do Senior para o Principal, se eu não me engano tem Distinguished também, mas sim, os níveis aqui, né, o level pode mudar de empresa para empresa. Mas o Principal chega a ganhar 300 a 400 mil, uma diferença de 100 mil, que é aqui uma diferença parecida com as demais, né? Eu não sei porque a diferença do Staff é menos, 60 mil da base para o topo. Mas uma das coisas interessantes que eu vi aqui é o seguinte, o próprio CTO da Wise, ele respondeu o tweet, né, e ele falou o seguinte, os intervalos ali são o salário base bruto. Então, além daquele valor, eles pagam ações do capital próprio, né? E o valor também está sem o bônus anual, né? Então, eles também pagam bônus anuais. E eles constroem isso ao longo
ao longo do tempo, né? Como que funciona, por exemplo, nas empresas que eu já trabalhei aqui? Tu tem o teu valor base, em cima disso tu vai ter o bônus anual, que pode ser mais um salário, tipo um 13º, muitas vezes. E depois tu ainda tem, sei lá, de 10 a 20% do teu salário anual em ações. Essas ações tu vai receber e tu vai fazer o vestimento delas, né? Que eles chamam de vesting. Claro, vai ser ali uma RSU. Basicamente eles vão dividir em 1/3, né? Então, conforme tu vai exercendo as tuas ações, tu vai pagando imposto, né, dependendo do país. Tipo aqui na Holanda, quando eu exerço as ações que a empresa me deu, eu tenho que pagar o imposto. Então, anualmente isso aí acontece. O que mais? Tu vai então exercer 1/3 daquele pacote de ação. Isso significa que tu tem que ficar na empresa, e essa é a algema dourada, é que tu tem que ficar na empresa 3 anos para ganhar essas ações 100% integral no final do ano, né? Porque no primeiro ano que tu entrar na empresa, eles vão te dar, por exemplo, 20% do teu salário em ações. Ok. Mas quando completar 12 meses, tu vai exercer só 1/3 desses 20%. Só que nesse momento tu vai receber de novo mais 20%. Então todo ano tu recebe 20% do teu salário em ações, só que todo ano tu vai investir 1/3 do que tu já recebeu, né? Então, no primeiro ano tu vai ter 1/3, no segundo 2/3, no terceiro sim tu já vai estar exercendo 3/3, porque tu já ganhou 3 vezes aquela bonificação de 20% em ações. Parece meio confuso, mas na prática é confuso também. Eu não vendo minhas ações, eu deixo tudo lá. Espero que tudo dê certo aí no projetinho, né? O que mais? Aqui mantemos a pegada nos Estados Unidos menor que a do que na Europa, né? Na União Europeia, no caso. Interessante, cara. O Patrick fez uma pergunta aqui que tu também deve estar fazendo ela. Qual que é essa justificativa do Reino Unido e dos Estados Unidos, essa diferença ser tão grande? Notando ali que a faixa salarial nos Estados Unidos é mais ou menos 2 vezes o do Reino Unido. Mas por quê? Será que é pelo plano de saúde? Será que é pelo custo de vida alto? E aí o Greg aqui traz algo que é o custo da mão de obra, como sempre, né? Quanto custa contratar alguém com o mesmo conjunto de habilidades naquela região? E isso vem mudando, né? Porque com a galera trabalhando mais remotamente, eu sei, todo mundo está sentindo aí que as empresas estão apertando, estão pedindo para todo mundo voltar pro escritório. Sim, mas comparado com, sei lá, 2019, 2018, agora tem muito mais empresas contratando remotamente, tá? Então a gente teve um boom e a gente teve uma queda agora de empresas contratando remoto, mas local, né? O que seria isso? Seria uma empresa americana que está lá com uma vaga contratando remoto, mas precisa morar nos Estados Unidos. Tem bastante disso sim agora, mas também aumentou muito o número de empresas contratando remotamente 100%, né? Então, porque o custo da mão de obra é mais alto é um tópico longo, mas não muda o fato de que os Estados Unidos tende a ter um custo mais alto, globalmente, e também há diferenças dentro das regiões. Eu acho que isso aqui, para mim, ficou bem claro quando eu recebi visita de colegas dos Estados Unidos. A Disney tem escritório em Nova York, tem escritório em vários lugares, né? Mas o meu colega tava comentando, assim, o quanto que eles pagam lá e, cara, de fato, assim, tem várias coisas que seria o meu estilo de vida que lá é 2 vezes o valor. Tirando o fato que tu tá muito mais isolado, né? Se tu é uma pessoa como eu e a Sarah que a gente gosta de viajar, morar nos Estados Unidos ou morar no Brasil e trabalhar remoto pro exterior, o valor das viagens é bem maior, né? Aqui na Europa tu tem muito mais opção. Até mesmo eu acho que quem mora nos Estados Unidos, por ser um país continental também, acaba que tu viaja mais lá dentro do país, né? Vai para Canadá, ali também, México e tal. Mas vamos lá. Aqui tem uma questão que vai levantar para um ponto bem importante também, que é uma impressão minha que eu tenho depois dessas ondas de layoff, tá? A Marika aqui falou, esses números fazem sentido com base no que vejo também. No entanto, por que mais empresas não procuram construir equipes maiores fora dos Estados Unidos, né? Então, por que a gente não tem, então, as empresas construindo equipes fora dos Estados Unidos? Seja remotamente ou seja abrindo escritórios na União Europeia, no Brasil e por aí vai. E aí, o Sage falou aqui, ó, It comes down to the US being more business friendly. Então, tudo se resume ao fato de que os Estados Unidos serem mais favoráveis a negócios no geral. E aí ela até pergunta, né, tá, mas o que tu quer dizer com amigável para negócio, né? Pergunta genuína, não querendo contestá-la porque sei que há grande diferença entre os salários. Posso adivinhar algumas coisas, incluindo educação, experiência e muito mais.
mas moro na Irlanda, temos excelentes taxas de impostos corporativos, acesso aberto à maior parte da Europa, relacionamento próximo com o Reino Unido, em vários locais, por exemplo, equipe no local, vendas, etc. Enfim. E alguém complementou aqui, né? Amigável para negócio, nesse caso, também pode estar relacionado à falta de segurança dos trabalhadores, horas extras e tipo de mentalidade de ficar rico ou morrer tentando. Esse é um ótimo ponto. E é uma mudança de mindset muito grande que eu vejo entre quem trabalha na Europa, na União Europeia, e quem trabalha nos Estados Unidos. Depois das ondas de layoffs, isso ficou bem evidente, tá? Tem muita empresa, por exemplo, Meta, Uber, tentaram fazer layoff, por exemplo, na Holanda e não conseguiram. Aqui é muito mais burocrático. Digamos que aqui a gente não tem a CLT formal, mas o nosso contrato de trabalho é permanente e basicamente a empresa não pode simplesmente fazer um layoff. Mesmo se for layoff, tem uma série de questões que ela tem que resolver. No caso da Meta, eu fiquei sabendo que eles não tinham uma coisa que eles chamam ali de Work Council, né? Eles não tinham um conselho do RH na Holanda. Então, se a empresa tem mais de 80, 90 funcionários, eu não me lembro o número específico, ela precisa ter esse conselho. Então, a Meta não conseguiu fazer o layoff, por exemplo, nas mesmas proporções que ela fez no resto do mundo. A gente também tem o caso do Booking. Aqui na Holanda, tinha colegas meus que foram pro Booking depois e eles me contaram que tentou demitir a galera, tentou fechar o escritório, e teve um pessoal que simplesmente falou, tipo assim, ó, tá bom, tu me paga quanto? A Uber, né? Eu não sei se eu falei Uber ou me confundi com Booking, mas eu tô falando da Uber. A Uber chegou e falou assim, não, eu te dou 3 salários, né? Te dou 3 salários, 3 meses aqui garantido, e tu se demite, amigavelmente. Essa foi uma hipótese, mas teve pessoas, e isso aqui é fato, tá? É real, que simplesmente falaram assim, ó, não, eu vou continuar vindo. Eu não vou deixar tu me demitir. Eu não quero os 3 meses, eu vou continuar vindo aqui. E tem pessoas que até hoje estão lá, daquele processo que eles tentaram demitir, e o cara simplesmente continua indo. Não, eu não tô demitido. Não vou assinar nenhum contrato que tu me mandar. O meu contrato é permanente, tu não pode me demitir assim. E eu ouvi várias histórias desse tipo. E eu não sei se, no curto prazo isso é bom, isso protege o trabalhador. Mas eu não sei no longo prazo se isso vai ser sustentável para a União Europeia, para pelo menos os países que possuem mais segurança, digamos assim, para os trabalhadores. Tá? Então fica a questão, eu tenho um certo medo de que várias empresas que saíram, por exemplo, que fizeram demissões aqui na Europa, não abririam de novo escritório ou não expandiriam os times aqui. O que essas empresas vão fazer? Elas vão procurar talentos no leste europeu, então tu vai ter muita, sei lá, galera na Polônia, muito boa tecnicamente, então provavelmente vão abrir escritório lá, onde as leis são um pouco diferentes para o trabalhador, não é igual aos Estados Unidos, né? O cara tem 10 dias de férias no ano, mas eu acho que esse vai ser o caminho. E um outro caminho que pode ser muito interessante também para as empresas é contratar remoto do Brasil. Enfim, eu acho que se os Estados Unidos não abrir também para vistos, né? Se ele facilitar para vistos de imigrantes com high skilled, que pode acontecer também, é vocês começarem a ver se isso acontecer. Então, se os Estados Unidos facilitar os vistos, né, de pessoas qualificadas para irem para lá, porque hoje é um baita processo, tu precisa passar, basicamente tu tem que ganhar na Mega Sena, tá ligado? A empresa te contratou, e deixa eu te contar uma história. Eu tô me interrompendo várias vezes, né? Mas tinha um brasileiro trabalhando lá, e eu lembro que ele tava no processo para ir trabalhar numa empresa, de uma das Big Tech aí. Se eu não me engano era Facebook. E ele recebeu a proposta, foi aprovado, e tudo certo, pediu demissão, vamos lá nos Estados Unidos, fui aprovado. O visto, entrou o processo de visto, a empresa falou pro governo americano, olha, eu vou patrocinar o fulano, ele tá vindo, ele é qualificado e tudo mais. Só que mesmo assim, existe um processo tipo assim de loteria, tá? Tem um certo número de vistos que eles podem emitir por ano. Então, basicamente, tu tem que ter um pouco de sorte também do teu visto ser aprovado. Eu acho que se os Estados Unidos tirasse isso, eles contratariam muito, e tu ia ver muito brasileiro, por exemplo, indo morar nos Estados Unidos, recebendo um valor muito inferior ao americano nativo. Mas que essa pessoa tá empolgada e tal pra fazer a vida acontecer fora do Brasil, e vou, tá ligado? Eu vou lá com esse salário bem menor do que um nativo. Então acho que esse pode ser um caminho, isso aconteceu bastante aqui na União Europeia também, pode ser um caminho que possa vir a acontecer nos Estados Unidos. O Redek falou aqui, ó, algumas pessoas vão ficar infelizes com isso.
Por quê? Né? A transparência não é motivo para descontentamento. Não é sobre a divulgação, isso é legal, mas sim sobre as diferenças entre as regiões. Aí o Greg ele falou, esse é sempre o caso das empresas que pagam tarifas dependendo da localização, né? Então, geralmente, apenas gerentes de contratação ou diretores, pessoas veem essas tabelas. A proporção é muito semelhante globalmente, inclusive na Big Tech. Então, assim, basicamente o que ele está falando aqui é que toda a empresa que ajusta salário por base na localização vai ter uma tabela dessas, mas a grande maioria não expõe esses valores. Então, é muito digno do Wise expor esses valores, na minha opinião. E esse ponto eu acho que é o ponto que também vocês concordariam, né? Ele falou aqui, ó, eu concordo, ainda assim, ver isso como uma pessoa júnior na Hungria pode parecer injusto. Então ele tá falando basicamente assim, digamos, né, vou ajustar aqui. Eu, como brasileiro, trabalhando na Wise e ganhando muito menos do que o americano, eu vou achar isso injusto. E eu concordo com o Gregory aqui, porque ele falou o seguinte, na verdade não, porque esses valores provavelmente são melhores do que, no geral, no mercado da Hungria, ou no caso aqui do meu exemplo do Brasil. Quase sempre as empresas que têm transparência salarial são as empresas que pagam já no topo da média daquele mercado que elas estão contratando. Eu não vejo que ninguém na Hungria, Singapura, Estônia, Reino Unido ou nos Estados Unidos vão ficar de cara com a Wise porque ela abriu os valores e agora eu sei que o meu colega ganha mais ou menos. Porque provavelmente tu tá ganhando já no top daquela região. E eu aposto que a tua empresa brasileira, que contrata em várias regiões no Brasil, provavelmente tem uma tabela dessas, mas ali a gente ia ver as regiões. Mas e aí? Tu acharia justo ou tu ficaria puto da cara?